principal. Ela é constituída de corpo, a parte central da lata, e duas partes extremas, certo? Essas duas partes extremas, elas são chamadas de fundo e tampa. Só que existe ainda também latas de apenas partes, corpo e fundo. Eu estou com as latas aqui. Então, eu tenho 3 exemplos de lata mostrar para vocês, vou falar com vocês, né? Chegando mais alguém aqui, vamos lá, permitir, Suzane, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa constituição da lata. O corpo da lata é a parte mais maior e mais cilíndrica. Então, tá dando para ver a lata aqui. Vejam bem, eu estou com um exemplo de uma lata aqui, e a gente tem aqui essa parte mais cilíndrica. Lembrando que ela não necessariamente é esse único formato. Esse formato que é o formato mais fácil para demonstrar. Então, o corpo da lata é essa parte mais cilíndrica, certo? Essa parte maior, não necessariamente ela precisa ser maior, mas essa parte sempre aberta também, cujas extremidades são unidas por agravagem lateral, né? Que agravagem lateral é essa? É essa emendazinha aqui, certo? Então, essa emenda que vocês estão vendo aqui é a gravagem, é como se fosse o quê? Uma cola, uma colagem, certo? Então, normalmente é algum material sintético que não faz mal, lógico, ao ser humano, certo? Então, normalmente ela é grudada após a aplicação no local de um vedante especial. O que é que chama? Chegando, graças a Deus. Por que chama de vedante especial? Porque é um vedante que não faz mal ao ser humano, né? Porque se tiver contato interno com o alimento, não faz mal ao ser humano. Então, no caso dessa lata, a mais né, ela tem 3 partes. O corpo, né? A gente tem aqui o fundo da lata e a gente tem o lado que normalmente e a data que foi fabricada, e é a tampa, ok? Então, são essas 3 partes que fazem parte da constituição da lata, certo? Então, na extremidade inferior do recipiente, é colocado, de acordo com o seu formato, no fundo da lata, ele é recravado antes de sair da fábrica. O que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo, está certo? Que essa parte, né, normalmente ela é colocada antes de sair da fábrica. Por quê? Porque a empresa de alimentos, normalmente, ela não fabrica essa lata. Né? A empresa de alimentos, ela faz um pedido a uma indústria de metal que fabrica essa embalagem. Então, essa parte do corpo já vem vedada, essa parte inferior, ela já vem recravada. Então, isso aqui é a grafagem, isso aqui é recravagem, certo? Recravação. Ou seja, são duas partes diferentes que a gente vai ver no depois, certo? Então, a tampa da lata é o terceiro segmento. Então, vamos lá. O primeiro é o corpo. Eu tenho outras latas, viu? É porque essa outra lata aqui é diferente. O corpo da lata é um segmento. O segundo segmento é a tampa. O terceiro segmento, normalmente, é a... Desculpa. É o corpo, o fundo, o segundo. E o terceiro segmento é a tampa. Também e é também por recravação. Essa emendazinha aqui é chamada, essa emendazinha entre um e outro, de recravagem. Porém, ela vai para o enlatador após o enchimento. Que é isso? Uma lata dessa, com 3 segmentos,
compra essa parte, junta com essa parte ela vai solta, tá bom? Então, são 3 partes vendidas. Por quê? Porque é lá na empresa que vai receber o conteúdo e lá na empresa que vai invase de uma só peça, né? Essas latas pequenas de pouca profundidade, né, normalmente são destinadas a sardinha. Seria interessante que depois de terminar essa aula, você tentem achar 2 latas dessas, né? Uma lata dessa ou uma lata dessa ou uma lata de sardinha. Vocês vão ver que essa lata de sardinha, ela tem 2 segmentos, ela só tem parte. Ela só tem o corpo, que é como se fosse uma peça de mecânica, que quando ela entra dentro dessa máquina, essa máquina faz a dobradura e depois a parte inferior. No caso dessa sardinha, essa parte passa a ser a parte superior, que está novo lacre. Observando que, na maioria das vezes, esse lacre não é de folhas de Flandre, tá certo? Porque alimentos, normalmente, pastosos ou alimentos sólidos, eles são colocados em latas de Flandre. Mas esse lacrezinho, ele é de alumínio, é outro material. Leve, mas ele é mais resistente. Se você ver essa lata de atum, o fundo dela realmente é que está assim. Se vocês observarem, e a abertura ela é de alumínio. Observem isso. Elas podem ser de alumínio, mas a abertura é sempre de Flandre, certo? Então, essas máquinas, normalmente, que existem nas empresas, tá certo? Elas fazem essa dobradura, certo? Elas fazem essa dobradura, que normalmente acontece em latas de profundidade. Veja bem, isso é uma lata de grande profundidade, em grande quantidade, mas é uma lata de pouca profundidade. A lata de sardinha ou de atum, ela também tem uma pouca profundidade, tá certo? Então, são elaboradas com os bordos já prontos para o recebimento da tampa. Quando a máquina dobra essa lata, ela já dobra no formato para facilitar o encaixe da tampa. E esse encaixe já é feito normalmente por maquinários. Maquinários esses que vocês vão ver na filmagem, certo? Então, de acordo com o que a gente está falando da morfologia da lata, né? Morfologia a gente lembra de português, não é isso? Então, ou seja, a construção da lata pode ser uma lata de 3 segmentos, uma lata de 2 segmentos. 3 segmentos, corpo, fundo, certo? E tampa. Corpo, fundo e tampa. 2 segmentos, corpo, o corpo é uma só, tá vendo? O corpo é aqui. Se vocês vão observar depois na lata, vocês vão prestar atenção nisso, agora que já sabem, o fundo da lata. No caso dessa daqui está correto, mas essa empresa já por ação, ela já colocou lata de 2 segmentos, em vez dela colocar o fundo, ela pegou esse fundo, colocou para cima e fez o fundo como uma tampa e colocou a sua rotulagem, da rotulagem, e se vocês observarem nessa, ela perdeu espaço, né? Porque o fundo está limpo, né? Nenhuma rolagem, a não ser a data de validade, né? E a data de... Mas o corpo de cima, ela tem, né? Ela tem alguma rotulagem. Se observar nessa sardinha, ó, ela tem rotulagem, né? Informações de marketing, informação de uso, informação de abertura, os componentes na lata toda, informação. Já aí tem um espaço muito grande aqui, né? Utilizou
se utiliza na indústria de alimentos, tá certo? Então, 3 segmentos ou 2 segmentos. Tudo bem? As latas para embalar produtos alimentícios são fabricadas sob distintas formas e, mais ou menos, são típicas para determinados alimentos. Então, quais são essas formas? Pode ser de forma cilíndrica, né? Ela pode ser baixa, pode ser média e pode ser alta. Baixa, exemplo de uma baixinha, tá bom? Lata normalmente de beabada, de bananada, certo? Essas latas, elas são baixas, mas elas têm uma grande circunferência. Certo? Elas podem ser alta, elas podem ser média, como essa de feijoada, como também pode ser alta. Essa de feijoada, sendo de maior, de 500 ml. Pode ter tamanhos maiores? Sim, podem ter tamanhos maiores, tá certo? Normalmente, essas cilíndricas é para carne bovina, mas a gente vê também carne bovina, ela retangular, tá certo? Pode ser para pescado, pode ser para massas típicas de patezinho, né? Vem pouquinho, então é numa cilíndrica, extrato de tomadas e outros. Ela pode ser paralepédica, né? Paralepédica, tá bom? É difícil realmente esse nome, né? Utilizada para envasar proteínas de tamanho quais? Tamanho da sardinha, né? Então, elas podem ter esse tamanhozinho, né? E elas podem ser tronco piramidal ovulado. Eu, infelizmente, não tenho esse exemplo. Mas também ela serve para colocar doces em pastas ou até mesmo sardinha. Eu não tenho esse modelo. Mas essas são as formas das latas mais utilizadas. A sua capacidade é avaliada pelo número de centímetros cúbicos equivalente ao peso de água destilada a 20 graus. Então, ou seja, essa capacidade de acordo com a de água dentro dela. Que tipo de água? Água destilada, tá certo? E essa água normalmente é a 20 graus. Encha inteiramente o espaço dentro da lata, tá certo? Então, naturalmente, que é a capacidade da lata, seu tamanho, suas espessuras e demais características devem corresponder a quê? Condições de volume e o estado físico do produto. Lembra que no aula que eu disse que normalmente as latas de folhas de Flandre, elas são folha de Flandre, é mais resistente, então elas são utilizadas para alimentos mais pastosos e alimentos mais sólidos. Alimentos líquidos são colocados em embalagens ou alumínio, que tem uma flexibilidade maior, mas tem uma resistência, são mais leves. Como levam um alimento mais, digamos, suave, né, o líquido do que o sólido, então pode ser envasada nesse tipo de lata, tá certo? Então, normalmente, pastosos sólidos, eles são colocados em folhas de Flandre, né? E, normalmente, o vinho é utilizado para alimentos, né, líquidos, como refrigerante, como cerveja, água tônica, ok? A indústria de alimento, na indústria, as latas podem ter diversos tamanhos. Se vocês olharem a ilustração aí, estão 2 tamanhos de lata, né? Essa lata de ser essa quadrada grande, que muitas das vezes vem com manteiga, ou com manteiga da terra, ou com manteiga pastosa, certo? Podem ser também colocadas óleos, né? Mas também tem latas muito pequenininhas, de bater, né? Normalmente bater ela é menor do que essa lata. Essa lata aqui, ela tem uma possibilidade de colocar 120, tá certo? A lata de patê ela ainda pode ser menorzinha do que essa, né? Então, uma grande vantagem da lata
é a sua moldagem, né? A gente pode moldar na forma que quiser. Lembra que eu comecei falando sempre de latas cilíndricas, cilíndrico, mas não existe de formato cilíndrico, a gente viu que existe outro, né? Pode ser angular, e a lata normalmente de atum, né? E a de patê de atum, elas são latinhas. Então, varia. Essa é uma das grandes vantagens da lata, que ela pode absorver grandes volumes, como também volumes pouquinho, tá bom? E a vantagem é o estado físico do produto, do alimento que eu vou acondicionar. Podendo ser líquido, podendo ser gasoso, né? Pode ser sólido, né? E a gente, inclusive, outras vantagens é que a gente pode utilizar produtos gasificados, ou seja, colocar produtos com gás. Acontece nas embalagens de refrigerante. Então, vamos adiante, ok? A elaboração de lata se faz através da indústria própria. Como disse anteriormente, não a empresa que usa esse material vazar o certo, normalmente ela não produz a lata. Quando eu estava na UFC, eu lembro que eu fui visitar uma empresa que fabricava todo tipo de latas, e os maquinários eram gigantescos, né? Quando nós chegamos nesse dia, essa empresa ela estava produzindo lata para acondicionar tinta, tinta para pintar parede, tinta para pintar porta, mas a mesma empresa também acondicionava ou também fabricava latinha para alimento, né? Então, ou seja, essas máquinas elas são adaptáveis ao que o cliente, né? Se nós observarmos, é porque eu não faço uso aqui em casa, então não tenho essa latinha. A latinha nova do Nescau, que ela já usa como tampa, ela já tem um formato cilíndrico, mas um cilíndrico acinturado, né? Já tem uma cinturinha. Então, é uma exigência do cliente, ele pediu nesse formato e o fabricante fez, né? Então, de acordo com a necessidade da pessoa que vai, da empresa que vai embalar o produto, a empresa, a indústria de fabricação de latas, ela produz, né? O processo de fabricação de lata é desenvolver várias etapas. A gente não vai precisar aprender todas, porque eu coloquei o vídeo explicando essas etapas. Mas normalmente começa, né, com uma bobina de alumínio. No caso que eu estou falando aqui, se for fabricar latinhas, tá bom? Normalmente são bobinas de alumínio. Que então essas bobinas? Bobinas gigantescas, né? A folha de alumínio vem toda enrolada nessa bobina. Vai estar no vídeo, vejam o vídeo, que é interessante, certo? Depois tem uma máquina onde essas bobinas são encaixadas, e tem um desenrolador, onde encaixa essas folhas, e essas folhas começam a estar no maquinário, e passa por uma lubrificação. Para que essa lubrificação, para facilitar o desenrolar, o desenvolvimento dessa bobina. Aí passa por uma primeira prensa, que nessa prensa já moldagem, depois passa por uma segunda prensa e em seguida pelo corte da borda. O corte, tá certo? De acordo com o formato. Onde é que eu faço esse formato? Esse formato eu já faço em computadores, via tecnologia, e a máquina recebe essa informação e vai cortando, vai formando essa lata. Como essa lata recebeu uma lubrificação, depois ela leva uma lavagem e um desengraxe, ou seja, lá na frente ela foi engraxada, depois ela recebe sua pintura. Antigamente era muito comum a gente encontrar faixas de plástico ou de papel, né? Mas a indústria, e agora ela consegue pintar tudo que vocês estão vendo aqui, essas cores, o desenho, está vendo aqui pedacinhos de atum, né?
tudo que vocês estão vendo aqui foi conseguido, foi elaborado num computador, foi pintado nesse maquinário, né? Então, ele pinta detalhadamente, né? Como é que ele vai pintando? Cor sobre cor, né? Começa uma cor, depois vai para outro local, outro espaço. Dá para a gente ver isso? Não. Isso é tudo fechado dentro do maquinário, como se fosse um túnel, e vai acontecer nessas pinturas lá dentro, certo? Depois é recebido um verniz interno. Lembra, eu falei para vocês que há uma capa protetora por dentro, o toque do alimento com o da embalagem, né? Certo? Alguém falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Então, lembrando disso, ok? Alguém perguntou alguma coisa que às vezes eu não estou acompanhando? Sim, como se fosse uma impressora. Exatamente isso, como se fosse uma impressora. Essa folha de flan de vem, lembra que ela já dobrou, né? Lembra que ela não foi fechada ainda, não foi lacrada, porque ela vai para a empresa, né? Para vocês terem uma ideia, a indústria Robson Crusoe, se Deus quiser, vocês vão estagiar por lá, a indústria de Robson Crusoe de sardinhas, que é lá no Silpé, ela já está montando uma indústria de fabricar latas dentro da própria indústria de sardinha, de atum, porque ela viu que é mais conta ela montar a indústria e fabricar sua própria lata do que ela está fazendo esses pedidos. Então, essa pintura, ela sai realmente impressa já, tá bom? Depois é recebido um verniz interno. Esse verniz é de acordo com o produto que vai ser embalado. Lembra que eu disse que eu fui numa indústria? Essa indústria estava produzindo lata para tinta. E lá é um verniz especial para tinta. Se fosse alimento, era outro tipo de verniz. Então, a indústria que fabrica lata, ela tem que ter essa possibilidade de produtos, né, para utilizar de acordo com o pedido do cliente. Uma cura, né? Que cura é essa? Não é curar a lata, você está curada, lata, você estava curada, né? O processo digamos assim, de secagem, de matação da lata, que ela vem quente, ela recebeu tinta, ela recebeu graxa, ela passa por um processo de secagem, que chama de cura, certo? Depois ela vai fazer a conformação do gargalo, dobrar, tá? E depois ela vai para o armazenamento. Lembrando, as duas peças vão separadas, né? Duas peças. Por quê? Porque pode ser de 2 segmentos, pode ser de 3 segmentos. Então, as partes mais importantes dessa produção da lata, a gente vai dar uma olhadinha agora, tá certo? Que é o reviramento da borda, né? O processo de reviramento ocorre em 2 tempos. O primeiro é o ato preparatório, denominado ameaço, né? Palavras que a gente nem no nosso vocabulário, mas que a gente, por estar estudando tão adentro a lata, a gente precisa conhecer. Consiste no reviramento fraco, uma marcação da borda da lata. Depois tem um segundo tempo, né? Que é o reviramento das extremidades superior e inferior do corpo. Superior e inferior, se for de 3 segmentos. Se for só de 2 segmentos, só tem essa dobra, né? Só tem esse reviramento, tá certo? Em um lado da lata, porque o outro lado ele todo inteirinho, tá certo? Depois vem a etapa de fechamento do corpo, né? O fechamento ou união das partes do corpo se faz através de agrafadeiras. Lembrou? Corpo, a gente está falando do corpo. Quem tem essa agrafagem são só latas de 3 segmentos. Lata de 2 segmentos, ela não tem essa cola lateral, porque ela foi feita com uma peça só. A sua dobradura, né, foi feita dentro da máquina
de invase, certo? Então, ela tem uma dobra única. A que tem a grafagem são só as que têm seis segmentos. O que é a grafagem? É uma cola, é uma vedação, é uma solda, tá bom? O reviramento dos bordos do corpo é feito com a finalidade de receber recravação. Ou seja, o corpo foi fechado, depois de fechado, ele recebe aqui uma dobramento dos bordos. É para facilitar quando for colocar o segundo segmento e o terceiro segmento, né, que é a própria máquina que faz isso. Então, vamos embora. Tá certo? Então, veja bem, ó, a parte que você tem, certo? Nada mais é do que essa latinha, certo? Essa latinha recebeu esse encurvamento, né? Observem que ela está aí, né? Na horizontal dura. Vejam esse desenhozinho aí, gente. Esse desenhozinho embaixo do modelo da lata. Isso aí são as duas folhas de flange fazendo esse movimento, certo? Então, é visível aqui, não são duas folhinhas de flandre bem fininha, mas essa dobradura, essa agrafagem, né? Isso aqui é isso aí que está acontecendo. Então, as duas folhinhas se unem, recebe uma solda, né, ou uma cola, e aí a máquina faz isso, né? Então é esse desenhozinho que é feito aí, esse formato que é feito, tá certo? Depois acontece a alisagem do gancho morto para formar a costura lateral. O que é isso? É porque fica alto. Se você tiver a curiosidade de depois pegar a latinha, não sente, né, essa dobradura que você sente muito levemente, né, porque passa por um processo de alisagem, certo? Aí depois acontece a dobragem dos extremos, onde o corpo é junto e é colado, né? Então essa é mais uma parte da formação, e em seguida parte do corpo pronto, né? Onde se coloca a parte inferior, normalmente a parte que é o segundo segmento. Essa dobradura aqui é muito parecida com a primeira, certo? Então é do mesmo formato, tá? Aquele mesmo formato. Dobra-se, só que agora é um processo de recravação, tá certo? Então aí a gente tem, já nesse slide, diferentes formas de lata. Não é do tempo de vocês, normalmente, a de óleo. Tem uma escrita aí, óleo lisa, né? Normalmente, o óleo, antigamente, era vendido em lata. Hoje em dia, você não vê mais isso. Eu acho que alguns de vocês, nenhum de vocês devem ter pego a formação, né, o invase de latinha, né? Mas aí a gente tem também, né, produtos de Nescau, só que a gente lembra que o Nescau hoje em dia ele já vem com a tampa plástico, isso já é outro material, ou seja, a gente já está misturando aí metal com polímeros, com material sintético, não é isso? Só que lembra, quando você vai comprar a latinha de achocolatado, né, que a gente citou aí o Nescau, a gente abre, ela já tem uma outra tampinha, uma tampinha de metal mais suave, mais flexível, não é nem semi-rígido, né, é bem flexível para facilitar. O que é aquilo? Aquilo é para mostrar que o alimento está vedado e ele não foi de forma alguma utilizado, né? Então, aí nós temos que tipo de alimentos podem ser esses? Botem a imaginação de vocês para funcionar, que vocês vão ver diversos alimentos, né? Podemos citar o quê?
podemos citar almôndegas, podemos citar doce, azeitona, pêssego, né? Pêssego é comum de vir em latas, certo? Doces da mais diversidades, né? Dos mais tipos diferentes, do mais estado físico, né? Sólido, líquido, pode ser geleia, pode ser salsicha. Então, a grande vantagem da lata, né, é que ela condiciona diversos tipos de estado físico e ela tem uma fácil moldagem para atender todo tipo de cliente. Vejam essas latinhas, né, como essa daqui, como tem alguma dessas imagens, e no meio delas, elas têm umas ondulações, né? Todas elas são assim? Não, normalmente não. Mas a maioria delas vem com ondulações. Para que essas ondulações? Já para você, quando for fazer a armazenagem, de colocar lata sobre, certo? Você, essa lata aguentar peso. Então, essas ondulações fazem com que ela tenha uma resistência maior, certo? Então, a gente tem vídeo para vocês, certo? O vídeo está no Classroom 1, dê uma olhadinha no vídeo, é interessante que vocês vejam, tá bom? Vocês entenderam aqui, né? Deu para entender as três partes, os três segmentos, como é dobrada, como é a formação da dobradura, certo? Essas latinhas era a única que eu tinha aqui em casa, tá? Mas tem ervilha, tem milho, né? Então, tenham a curiosidade de dar uma paradinha agora, a próxima aula de vocês só é 9h10, dá uma olhadinha no armário para vocês verem, né? O formato dessa lata, tá certo? Lembrando que temos prova semana que vem, certo? Qual é o esquema da prova? É o mesmo esquema da vez passada, certo? A gente vai, né? A gente vai